Olá, meus irmãos e amigos, estamos mais uma vez com esta oportunidade de cumprimentar a você com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que esta paz possa reinar em vossos corações de forma abundante. Hoje estamos mais em uma lição, a lição de número 9, da nossa lição da classe dos adultos do segundo trimestre de 2020. E hoje temos um assunto importantíssimo que fala sobre o mistério. Fala sobre o mistério que outrora estava escondido. Baseado no que diz Paulo no capítulo 3 da carta aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 3, a partir do versículo 1, acompanhe comigo esta leitura para você entender sobre a manifestação ou o mistério que foi revelado aos gentios. Assim ensina Paulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. Versículo 8 continua: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a distância, a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçai nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória, dizia Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo de número 3. Como temos feito em outras escolas bíblicas, Paulo vem realmente aqui de maneira magnífica, de maneira extraordinária, mostrando a revelação de Deus para não apenas para os judeus, mas também para os gentios, para todos que creram, na verdade. O textuário da lição, a lição de hoje, de número 9, 31 de maio, o textual diz: o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, o que o comentarista procura destacar é exatamente o que o Paulo procurou mostrar aos Efésios, a igreja aos Efésios, aos irmãos em Cristo, aos crentes em Cristo, em Efésios 3 e 5. A verdade prática, o comentarista, ele coloca:
Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, o que nós vamos começar a tratar é exatamente que o objetivo geral desta lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto. É algo que esteve oculto, mas que agora Paulo, ele teve o privilégio de se colocar como aquele que recebeu a revelação de Deus e agora estava procurando ser um administrador, um dispenseiro desta graça, desta revelação da parte de Deus, concedida aos profetas e aos apóstolos. E Paulo se coloca nesta condição. A introdução desta lição fala: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, conforme está lá em Efésios 3, do versículo 1 ao 4. E nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. O conceito bíblico para mistério conforme a introdução, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, e também teremos a oportunidade de estudar como o mistério foi revelado. Então nós vamos ver um pouco como esse mistério esteve oculto, escondido, e agora como ele foi revelado na nova aliança, conforme Efésios 3, 5 a 10. E como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então são esses os tópicos, o resumo de tudo que iremos ver nesta escola bíblica deste domingo, da lição de adultos do segundo trimestre de 2020. O primeiro tópico fala que o mistério oculto no Antigo Testamento. Por que oculto? Por quê? Porque os gentios eles ignoravam as promessas. Por quê? Porque nós já vimos aqui em lições passadas que os judeus eles pensavam ser os únicos beneficiários delas. Os judeus pensavam, então, os judeus eles procuravam difundir esta ideia de que eles eram os únicos que tinham o privilégio. Porém, ambos desconheciam este mistério, o mistério que estava escondido, que esteve oculto. E aí você me pergunta, e quando é que veio se revelar este mistério? Através da nova aliança, a nova aliança que foi inaugurada por Cristo Jesus. E Paulo deixa bem claro isto. Então, nós vamos ver que este mistério ele estava oculto e havia esta barreira entre os povos. Somente os judeus achavam que por serem o povo escolhido, o povo da promessa, eles achavam que só eles continuariam tendo o privilégio. Mas Cristo veio para derrubar esta parede. Jesus veio para realmente fazer cair todos os argumentos, todas as narrativas, todos os argumentos que os judeus tinham, que achavam que eram detentores dos privilégios da parte de Deus. Eles, através de Paulo, estavam tendo a oportunidade de receber da parte de Paulo esta revelação do mistério que antes estava escondido. O segundo tópico fala do mistério revelado no Novo Testamento. E eu quero destacar o que é que Elianai Cabral fala. Elianai Cabral fala no seu livro, no comentário bíblico exatamente sobre a carta de Efésios. Elianai Cabral ele fala aqui sobre este mistério que
fora revelado no Novo Testamento. E eu quero ler com você, para você ter um entendimento melhor sobre outro comentarista que fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Elianai fala assim: o grande mistério que Paulo desejava revelar à igreja em Éfeso era a participação plena dos crentes gentios na salvação. Então, o grande mistério que Paulo desejava revelar à igreja em Éfeso era exatamente a participação plena, completa dos crentes gentios na salvação. Então, significa dizer que já existia os crentes gentios, os convertidos gentios, só que eles ainda não tinham recebido esta revelação. E agora Paulo estava administrando, estava sendo um dispenseiro daquele que estava procurando administrar esta revelação da parte de Deus para os gentios, mostrando que os crentes gentios na salvação, diz que a participação plena dos gentios na salvação efetuada na cruz, e aí procurou mostrar a posição dos gentios no corpo de Cristo, e a sua participação conjunta com os judeus veio de encontro a vários conceitos errados sobre privilégios espirituais. A igreja é a união de todos os crentes em Cristo, independente de raça, língua ou nação. Ela é a constituição divina formada em um só povo, uma só fé, um só Senhor, conforme Efésios 4, do versículo 1 a 7. Todos com os mesmos privilégios. A participação da filiação a Deus é direito comum a todos quantos receberem a Cristo Jesus como Salvador. Então, é esta a revelação que foi manifestada por Paulo à igreja de Éfeso. Que agora Paulo estava dizendo: não são somente os judeus que têm esses privilégios. Vocês também são participantes. Vocês não são nem menores nem maiores. Vocês são igualmente participantes do corpo de Cristo, a igreja. Era isto que Paulo estava agora mostrando com o mistério revelado. Esse mistério é apresentado como um sentido amplo e a participação dos gentios na nova ordem, ou seja, a igreja, é de igualdade de posição e privilégio em relação aos judeus cristãos. A ampliação dessa participação, gentios-judeus, é compreendida pelo prefixo grego sum, alfabeto grego, que significa iguais, sócio, participante, juntos, isto é, no mesmo nível, nem inferior nem superior aos outros. Este prefixo sum equivale ao prefixo co, em português, quando Paulo afirmou que os gentios são co-herdeiros e co-participantes e co-membros do corpo de Cristo, conforme está no versículo 6, a palavra co-herdeiro refere-se à participação dos gentios e dos judeus crentes em Cristo na igreja. Então, está aí Paulo mostrando qual era a preocupação dele de mostrar a revelação do mistério. E aqui, Elianai Cabral procura mostrar de forma categórica qual era a intenção de Paulo com esta palavra. Então, nós podemos ver ainda, para concluir, que os gentios foram feitos povos de Deus, geração eleita, nação santa e povo adquirido, juntamente com os judeus, todos
em Cristo Jesus. Ou seja, tudo em Cristo Jesus. Os gentios foram feitos povo de Deus, geração eleita, nação santa e povo adquirido, juntamente com os judeus, tudo em Cristo Jesus, conforme 1 Pedro 2,9. É isso que Elianai Cabral procura mostrar o que ele entende da explicação de Paulo sobre o mistério que fora revelado, não somente aos judeus, mas também aos gentios, tornando os gentios coparticipantes, co-herdeiros da mesma graça. E o terceiro ponto desta lição, amados e queridos, fala o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Não, eu já falei aqui, Deus sabia, porque Adão e Eva eram suas criaturas. E Deus, na sua onisciência, ele sabia. Na sua presciência, ele sabia que o homem podia pecar. Nós já falamos sobre o mistério oculto, o mistério revelado no Novo Testamento, e agora queremos concluir falando sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. E falando nesse mistério pré-estabelecido, nós devemos falar sobre as riquezas, ou seja, devemos falar sobre o plano divinamente pré-estabelecido. E nesse plano pré-estabelecido, nós podemos entender que, na verdade, essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno e em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, conforme Efésios 3:12. Queremos concluir orando, pedindo a Deus. Pai querido, nós pedimos nesta oportunidade, pela vida de cada um daqueles que estão sendo alcançados, aqueles que estão nos assistindo, que esse mistério que esteve oculto, escondido no tempo passado, mas que agora foi revelado no Novo Testamento, e que Paulo mostra que não há mais judeus, não há mais separação entre gentios e judeus, todos em Cristo tornam um só povo, e é essa a minha oração a Ti, ó Pai, que todos possam ter o mesmo privilégio, que todos possam ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.